Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre desenho, né? Já fiz um vídeo sobre desenho, algumas pessoas gostaram, isso é interessante, né? E é desenho para professores de escola bíblica dominical. Então hoje eu vou usar alguns materiais diferentes da outra aula. Na outra aula eu usei uns lápis grafite. Dessa vez eu vou usar um lápis azul, um lápis vermelho e um marcador preto, tá? Vocês vão ver, esse marcador aqui é da Copic. Ele tem uma ponta assim que é ponta de pincel, tá? Funciona como pincel. Não vou usar essa ponta porque acho que para quem está iniciando é complicada, né? Uma ponta complicada. E tem a outra ponta que é de bisel, que chamam, né? É chanfrada assim, tá? Então nós vamos usar essas duas coisas e uma borrachinha para algum detalhe ou outro. Bom, a ideia é mostrar a você como fazer um desenho para a escola bíblica dominical, certo? Então vamos dizer que você vai contar a história de Davi e Golias, certo? Então, para contar a história de Davi e Golias, nós precisamos pelo menos de um Davi e um Golias. Então nós vamos criar um Davi e um Golias aqui. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é imaginar qual vai ser o movimento. Então você vem com um lápis azul e imagina assim, ó, você vai riscando como se você estivesse desenhando, sabe? Como se estivesse fazendo rascunhos, tá vendo? Rabiscos, ó. Eu vou desenhar um Golias aqui grande, tá vendo? Ó, tô fazendo aqui um braço forte, mas tá tudo no rabisco, ó. Tudo no rabisco. O nome dessa técnica em inglês é scribbling, né? Acho que assim pronuncia. Em português acho que seria meio que escrevinhado, alguma coisa assim, né? Então você vai rabiscando, fazendo riscos como se você estivesse escrevendo, sabe? Se você escreve bem, você consegue desenhar com essa técnica, tá? Então você vai fazendo, ó, o esboço aqui, ó. Por exemplo, se fosse um Golias aqui, seguindo pra cá. Tenta fazer isso num traço só, tá? E você vê aqui o Golias seguindo, avançando para cima do Davi, tá? Você pode marcar aqui a anatomia um pouco com isso, né? Se você quiser, se bem que para iniciante a anatomia seria um pouco demais, né? Então você vem aqui, ó, marca mais ou menos onde estaria a mão, tá vendo? Ó? Tô só marcando. Eu vou fazer com o meu desenho, você pode fazer com o seu desenho, tá? Mesmo que o seu desenho seja mais simples do que esse, tá? Não importa o tipo do seu traço. Só tô mostrando que você pode fazer aqui, tá vendo a cabeça aqui, ó? Cabeça de Golias, tem que ter um elmo, né? Mais ou menos assim, né? Digamos aqui, ó. Tá vendo? Estou rabiscando, vai rabiscando, né? E depois eu vou modelando, ó. Por exemplo, fui modelando, tá? Aqui eu percebi que essa perna aqui tá um pouco menor, ela pode crescer um pouquinho mais para baixo, né? Pode crescer um pouquinho mais aqui. Vamos ver a proporção aqui, tá dentro da proporção, né? Agora eu vou começar a fazer outro tipo de traço, que é um traço assim, ó, como se fosse um traço mais gestual, né? O outro não deixa de ser gestual, mas esse aqui ele procura fazer uma coisa mais riscada mesmo, ó. Você faz um traço assim, um traço para cá, um traço para cá, um traço para cá. Aqui você faz outro. Aqui é o joelho do Golias, né? Digamos, né? Então aqui, ó, aqui eu já vou corrigindo os erros, tá vendo? Quando eu vou fazendo o outro traço, eu já vou corrigindo os erros. Primeiro eu começo com um traço bem solto. Aí aqui vem, ó, fazendo assim e vou corrigindo. Ah, você pode dizer, mas você está fazendo um desenho difícil. Mas eu estou te mostrando só a técnica. Não é para você fazer exatamente esse desenho. Você pode fazer um desenho assim, com a mesma técnica, mas como se fosse, sei lá, o esmilinguido, que é um desenho simples, são umas bolinhas, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, eu estou pegando aqui e fazendo tipo um vai e vem, tá vendo? Um risco vai e vem, ó. Aqui, tá vendo? Ó, e estou desenhando o Golias, ó. Ó, beleza. Desenhar a mão do Golias, né? O Golias está quase um Hulk, né? Porque o Golias era bem grande, né? Então, vamos desenhar um elmo aqui para o Golias. Acho que o elmo naquela época desse povo era mais ou menos assim, um negócio mais ou menos assim. Aí vamos fazer a cara do Golias aqui, né? Uma cara bem grosseira, brutamonte mesmo, né? Até fazer um pouquinho parecido com o Hulk assim, né? Golias brutamonte, aqui os olhos, certo?
Aí você vai me perguntar, por que você está fazendo em azul? Eu vou fazer em azul, depois você viu que eu fiz uma camada, né, em camadas. Primeiro eu fiz uma camada com o scribbling, né? Não sei se pronuncia assim, se alguém souber como pronuncia, me fala, tá? Então, e depois eu tô fazendo outra camada com esse rascunho aqui, mais tipo um layout mesmo, quase indicando o desenho final, né? Mas sem ser o desenho final ainda. E esse aqui ainda não tá legal, ainda não tá pro final, tá vendo? Ainda é uma solução, tá vendo? Como se você modelasse o personagem no barro, sabe? Só que você está fazendo isso no papel, entendeu? É como se modelasse no barro. Você faz uma camada, ajeita, faz de novo, ajeita, entendeu? E você vai modelando o personagem. Até quando chegar no final, quando chegar no traço preto, na verdade, vai estar bem modelado e bem adequado, né? Aqui temos músculos aqui do pescoço. Agora vamos botar... Você faz sempre a marcação do corpo do personagem e depois você faz... aqui eu vou botar a roupa, né? Aqui, por exemplo, vou botar tipo uma coisa assim nele, não sei como é que era exatamente a roupa deles. Vou fazer assim, tá? Como se ele tivesse uma coisa aqui para protegê-lo do sol, né? Ele tinha uma couraça, né? Uma couraça. Eles tinham uma couraça naquela época. A couraça geralmente era de várias peças, né? Eu não fui lá pesquisar o Golias, tá? Então pode estar fazendo alguma coisa aqui muito não precisa com o que está na Bíblia, porque eu estou só te mostrando a técnica, tá? Estou usando Golias, mas eu recomendo que você vá na Bíblia e verifique. Como eu estou só mostrando a técnica para você, então não fui pesquisar os detalhes, senão eu teria ido num dicionário bíblico, num livro especificamente, né, de questões da Bíblia, né, um dicionário bíblico, né, e coisas assim. Mas aqui no caso, eu estou preocupado apenas em te mostrar a técnica. Não vou nem desenhar o Davi, vou fazer só o Golias para poder você ver como é que fica, tá? Tá bom? Então eu fiz um Golias aqui bem grosseirão, bem brutamonte, né? Bem brutamonte, né? Então estou marcando os músculos aqui. Aí depois eu cheguei no final, eu tenho esse cara aqui, certo? Mas esse traço ainda tem muitos defeitos, então vou melhorá-lo. Agora eu vou manter só os traços que me interessam com o lápis vermelho, porque aqui tem uns traços, melhor dizendo, que estão certos no scribbling e tem outros que estão mais próximos nesse rascunhado que eu fiz aqui. Agora eu vou pegar o lápis vermelho e vou praticamente delinear o personagem, o desenho, ó. Aqui eu vou definindo o desenho em si, ó. Aí você, mas o desenho vai ficar todo sujo, Marco. É verdade, o desenho fica sujo um pouquinho. Mas o que acontece? Isso aqui é para você fazer uma outra coisa depois. Você vai botar um papel por cima, né? Aqui eu vou fazer uma boca dele meio aberta, né? Como se estivesse aqui, certo? Eu vou fazer um desenho no vermelho. Você viu que ele já foi tomando forma, tá vendo? Gradativamente o personagem vai ganhando forma. Ele vai ganhando forma gradativamente até chegar o momento em que ele vai estar inteiro. Quando eu colocar a cor preta aqui com a tinta, ele vai ficar perfeitamente inteiro, tá? Completo o desenho. Aqui, por exemplo, a sobrancelha, que é uma sobrancelha grossa, né? Que é um brutamontes aqui, né? Você vê que eu ainda estou passando o vermelho, mas não estou sendo tão perfeccionista assim, né? Mas quando eu for lançar o preto, eu vou dar mais detalhes, tá? Aqui, ó. Esse é o capacete dele, que era mais ou menos assim, né? Isso aqui eu vi em algum livro antigo, né? Em outra época eu vi isso num livro, que tinha um capacete assim. Não sei se é exatamente isso, tá? Talvez isso aqui seja até capacete de judeu, né, de soldado judeu, mas vamos usar isso aqui porque eu só tô querendo te mostrar a técnica, tá vendo? Eu tô desenhando aqui e você pode usar isso para qualquer tipo de trabalho, tá? Eu tô usando o Golias porque é um tipo de desenho mais difícil, né? Como se serve para um desenho difícil, isso aqui serve para você desenhar o esmilinguido, a Mônica, o Mickey, se for o caso, entendeu? Não para a igreja, mas para outra coisa. Aqui, ó, aqui já deu
um erro, tá vendo? Aqui, aqui, né? A mão do Golias, beleza? Tá? E aqui, beleza, ó. Aqui já, aqui tem a mão dele. Aqui. Eu não estou fazendo um desenho também extremamente detalhado. Você pode fazer um desenho com mais detalhes, tá? Como eu até quero te mostrar rapidamente, eu não quero perder muito tempo só mostrando técnica, então eu vou simplificar esse desenho, embora ele pode ter muito mais detalhes, coisas mais minuciosas, que fica bonito também, tá? Mas isso aqui que eu estou fazendo já resolve o problema, tá? Já resolve o problema. Você vai ver que quando entrar a tinta preta, ele vai ficar bem interessante. Aqui, por exemplo, provavelmente ele usava alguma coisa de couro, tá vendo? Entra com um pano aqui na armadura, né? Porque o couro era mais difícil de cortar, né? Mais duro, já era curtido, preparado e tal. Então aqui pode parecer até uma mini saia, mas não é não, tá? É tipo uma armadura mesmo daquele tempo. Imagino que ele teria aqui, ó, aqui tipo uma caneleira pesada que ele tinha, né? Acho que na descrição, se não me engano, tinha assim, tá? Só não fui olhar a Bíblia porque eu tô querendo mostrar para você a técnica, tá? Então você tá vendo, ó, são camadas. Agora já melhorou, ó. Já é outra coisa. Já tem outro desenho aqui. Aqui ele tá até sorrindo, eu vou até mudar isso aqui um pouquinho. Mania de trabalhar com o personagem sorrindo, fazer uma boca mais ameaçadora, digamos assim, né? E aqui eu trago aqui a batata da perna, aqui tornozelo, aqui tem a nossa caneleira, né? Vamos supor que a caneleira seja até aqui. Certo? O pé provavelmente tinha uma sandália mais reforçada, né? Uma sandália pode ser feita mais ou menos assim, né? De couro, certo? Alguma coisa nesse sentido, com uma sola mais forte. Tá? Então nós temos aqui já uma boa definição no Golias. E aqui vamos fazer o braço aqui. Esse braço aqui tem um músculo que vem por aqui. Aqui meio que ele faz isso, certo? Você vê que eu não vou trabalhando com esses lápis coloridos com muito detalhe, tá? Vou trabalhando com detalhe moderado, vou acrescentando camadas de detalhe, tá? Você começa sem nenhum detalhe quase, e você vai acrescentando detalhes, e ele vai tendo camadas de detalhe que vão sendo legais e vão deixando o desenho mais claro. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Vou te explicar. Deixa eu te explicar por que a gente faz isso. Sua mente trabalha com imagens, né? Você pensa geralmente com imagens e converte isso em palavras, digamos, né? Você também pensa com palavras, mas é mais fácil de você lembrar imagens. Seu cérebro lembra imagens. Só que para você fazer o seu cérebro colocar isso no papel, você precisa construir a imagem, né? Então, para você construir a imagem, você não vai botar ela direto no papel, a não ser que você tenha muita prática com aquele desenho, né? Vamos botar aqui uma lança, né? Se você tiver muita prática com aquele desenho, aí você vai fazer, por exemplo, o cara que desenha o Super-Homem, né? Ou o Batman. Ele desenha o Super-Homem a vida toda. Então ele desenha o Super-Homem de uma hora para outra, que ele sabe desenhar o Super-Homem, né? Tem até posições padrão para o Super-Homem, coisas assim, né? Então ele já sabe desenhar aquilo, mas quem não sabe, né? E mesmo esses caras também, eles precisam de referência, né?
precisam olhar fotos de personagens, de pessoas na posição que eles querem desenhar, mas a gente não tem esse recurso nas igrejas, né? Obviamente que não, porque não é uma escola de arte, né? Mas você vai usar a arte para pregar o evangelho. E um recurso interessante é você fazer isso, construir a imagem em camadas, porque a imagem está no seu cérebro e você vai trazendo ela para fora do seu cérebro, para o papel, conforme você vai trazendo camadas para ela, né? Eu poderia falar aqui em luz e sombra, mas não vou falar não, porque como isso aqui é para iniciantes mesmo, então não vou fazer isso não, que é muita covardia com vocês, né? Então eu vou falar só isso aqui, tá? Ficou aqui mais ou menos o desenho. Agora tem outra coisa que eu vou usar, que é isso aqui, papel vegetal, tá? Papel vegetal. Esse aqui, esse bloco aqui tá meio batido, mas vou usar esse papel vegetal. Aqui eu vou tirar essa folha, tá? De preferência você tem que prender, só que eu não estou achando os meus prendedores, tá? Então eu vou tentar segurar a folha aqui no lugar certinho, encaixa aqui no bloco, ela não vai se mexer muito. Agora nós vamos usar isso aqui, a Copic, né? Para que a gente vai usar a Copic? Tem a ponta de pincel que daria um acabamento melhor aqui, mas é mais difícil. E tem a ponta de cinzel, que é essa aqui, tá vendo? Ó? Dá uma olhada, ela é chanfrada, né? Essa ponta de cinzel, você consegue fazer alguns traços. Se você pega ela assim, ó, em ângulo, sempre na mesma posição, ó. Você botou ela aqui, ó, tanto que a caneta é chata. Para quê? Para você manter sempre na mesma posição, ó. 45, 35 graus e você mexe. Esse papel aqui não é bom, né? Então, você, ó, ela fica sempre na mesma posição. E quando a linha se encontrar, por exemplo, ó, ela tem um lugar em que ela afina e em que ela engrossa, tá vendo? Percebe? Então isso aqui você vai fazer nessa posição aqui, sempre nessa posição. Em alguns casos onde seja mais fino, né, você vai fazer em outra posição, você vai mexer um pouquinho a caneta, mas procurar manter essa posição. Nesse caso aqui específico, porque o papel ainda é pequeno, esse aqui é um A2, né, que é o dobro do... Não, esse é um A3, mas eu recomendo a você usar um A2, né, o que eu tinha aqui era um A3. Eu recomendo usar um A2 para você fazer um acabamento com mais detalhes. Quanto maior o desenho, melhor você consegue detalhes dele. Então faça grande para você conseguir bons detalhes. Pode-se usar outras coisas, mas vou usar isso aqui para te mostrar como é que é. Por exemplo, eu vou vir aqui. Opa, deixa eu prender isso aqui. Vamos lá, eu vou fazer agora, vou começar daqui, ó. Aqui no caso eu não vou nem poder usar a caneta deitada totalmente, porque senão ela vai dar um traço muito grosso e vai acabar atrapalhando o que eu quero fazer. Então uso, mas deitada, tá vendo? Sempre na mesma posição, ó. O que tá virando um pouquinho é minha mão, tá vendo? Ela tá na mesma posição, ó. A ponta virada pro mesmo lado. Você vira um pouquinho sim, pode virar um pouquinho, mas com muito cuidado. Aqui já cometi um erro, ó. Mas aqui a gente corrige um pouquinho. Vai dar um tracinho mais grosso aqui, tá? Tem algumas coisas que você pode corrigir. Aqui, por exemplo, o cinto, ó. Eu não aconselho que você trabalhe assim não, tá? Com ele solto. Prende o papel, tá? Prende o papel com aqueles grampos de papel. Não é clips, não, é grampo de papel mesmo. Que tem uns pretinhos, tem uns coloridinhos até, né? Mas geralmente eles são pretos, né? Com uma garra bem forte, uma mola bem forte, que não deixa sair o papel do lugar, certo? São esses que você tem que usar. No caso aqui eu não estou usando porque não estou com eles à mão no momento. Aí tá vendo, ó, se você virar a caneta muito para os lados e para o outro, você não consegue fazer esse traço, tá vendo? Eu tô aqui, ó, com a caneta na mesma posição, tá vendo? Você procura não deixar nada aberto, tá? Feche todos os traços. Você vem aqui, aqui, por exemplo. Você vê que o cara é bem brutamonte, né? É um Golias, não é qualquer um, não, é um Golias. Um guerreiro filisteu que o Davi encarou. Tá pensando que Davi encarou qualquer um? Qualquer cara pequenininho? Não, Davi encarou um cara grande pra caramba. E não era só grande, era treinado, poderoso, de guerra, forte, né? Ser grande só não é suficiente, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Agora aqui, esse pedaço aqui, você vai ter que fazer quadradinho por quadradinho.
Isso aqui foi interessante porque você pode perceber que quando tem essas partes, você não faz um traço até embaixo, você faz um traço, tá vendo? Ó? Que você dá mais a noção de volume, ó. Você traça cada um, tá vendo? Ó? Cada quadradinho, tá vendo? Ó? Cada quadradinho. Antigamente os desenhistas deixavam até uns brancos entre esses traços, né? Porque não... era mais um estilo tal. Mas hoje em dia, com o computador, você tem que fechar. Porque se você for colorir isso no computador, que eu posso outro dia ensinar, você precisa ter todos esses traços fechados. Olha isso aqui, ó. Tem que fechar. Porque senão vaza a tinta e fica horrível depois de você trabalhar. Aqui, por exemplo, nós temos esse véu aqui, essa coisa aqui do elmo, né? Tipo um turbante. Beleza. Aí, vamos lá, estamos chegando no rosto dele, ó. Fazer o elmo aqui, tá? Eu vou botar uns traços assim, ó, para mostrar que isso aqui é tipo ferro, tá? Agora, aqui no rosto eu vou ter que ter um cuidado especial, né? Aqui, isso aqui é couro, né? Então vou dar uns traços assim, ó. Aqui. Ok, beleza. Aqui no rosto tem que ter um cuidado especial. Provavelmente eu vou ter que trocar de caneta, tá? Mas vamos continuar. Ó. Certo. Lembre-se, eu estou fazendo um desenho mais complexo do que você talvez faria. Mas a técnica é a mesma, tá? A técnica é a mesma independente do desenho, tá? Certo? Então, concentre-se somente na técnica. Não se preocupe, esse desenho é muito difícil para mim. Não, não pense nisso. Pense que a técnica é sempre a mesma. Claro que tem gente que tem uma técnica melhor. O que um artista tem mais do que o outro? Melhor técnica do que o outro, só isso, né? Alguém tem uma técnica melhor que a minha, eu tenho uma técnica melhor do que o outro, e por aí vai. Aqui, fazendo uma lança, né? Aqui, por exemplo, o couro, né? Um pedaço de couro, aqui outro pedaço de couro, prendendo a caneleira dele aqui. Isso aqui, quando você vai fazer, se você, no caso de um desenho bíblico, você vai fazer uma pesquisa em dicionários bíblicos, em livros, comentários, outras coisas assim, até em ilustrações de outras pessoas, né? Livros com ilustrações bíblicas, você vai ver se a armadura era mais ou menos assim. Bom, como eu estou só mostrando a técnica, repetindo, eu não fiz essa pesquisa, mas deveria ter feito, tá? Não deveria nem ter escolhido o Golias para não ficar me desculpando toda hora, né? Devia ter escolhido uns milinguidos que era mais fácil. Eu só vou mostrar a técnica, mas vamos nessa. Você compreende, né? Não precisa explicar tanto, né? Então vamos lá. Beleza. Aí tá aqui. Ok. Você vê que estou usando... Agora aqui já alterei um pouquinho, mas eu virei para cá, tá vendo? Não deveria ter feito isso, mas fiz. Pronto. Aqui eu já coloquei, ó. Aqui eu vou virar a mão, ó, tá vendo? Mas está sempre na mesma posição, tá vendo? A mão vira. A mão pode virar. Certo? Então, isso aqui é o fundamental para você trabalhar com essa ponta de bisel, né? Se nós quisermos falar assim. Agora aqui eu vou pegar pelo mais simples. Tentar usar a pontinha, eu vou virar ao contrário, só para pegar bem a pontinha desse marcador. Aí eu vou fazer aqui, ó. Então, você quer pegar bem a pontinha, mas tem que tomar muito cuidado porque a ponta é grossa, né? Então você toma cuidado para não exagerar. Aqui, por exemplo, ó. Agora aqui, ó, a boca do Golias de dente, aqui,
Evidentemente aqui eu já pinto de preto, ó. Ele ficou até com uma cara de Hulk, digamos assim, mas isso não tem problema, né? É na verdade um brutamonte, certo? Aqui o Golias, beleza, nós temos aqui o nosso personagem. Agora se a gente... eu vou tirar essa arte daqui. Você vai olhar, olha, essa aqui é a arte que nós iniciamos, que nós construímos passo a passo, e essa aqui nós chegamos no final. Percebe uma evolução, certo? Agora eu vou colocar para cá. Só pegar uma folha branca aqui para não atrapalhar muita gente. E vamos fazer alguns detalhes, né? Se você quiser, se não quiser, não precisa. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu acho que cabe nessa sandália caberiam uns detalhes, porque essas solas eram de couro trançado, tá? Era um couro trançado e era bem forte e dizem que até bem confortável. Talvez mais confortável até do que algumas de hoje, em alguns casos, né? Mas era um trabalho extremamente caro de ser feito, tá? Não pense que porque era antigo, porque a tecnologia era um pouco mais rudimentar, que era pior. Não, às vezes era até melhor. Entendeu? Algumas coisas. Aqui, por exemplo, eu vou fazer assim, ó, para marcar que isso aqui é ferro, tá? Isso aqui é um metal, sei lá. Quem já viu aquele personagem surfista prateado? Ele tem umas marcas assim, né? No corpo, né? Para mostrar que é metal, tá? Então aqui, ó, beleza? Certo? Assim, vem aqui. Ok. Ok. Agora aqui, por exemplo, a gente pode botar algumas sinais de que é um metal, tá vendo? Um geleuzinho, tá vendo? Na armadura dele, ó. Que como ele brigou muito, deve ter algum amassadinho, né? Botar uma coisinha aqui. É um lutador, né? Então vamos lá. Aqui eu vou botar inclusive uma sombra projetada dessa turbante, tá vendo? Que aqui provavelmente ele estava num sol bem forte, né? Aqui eu fecho aqui com detalhes de preto. O preto você vai usar depois para fazer esses detalhes, entendeu? Detalhes que vão dar mais uma certa expressão ao seu personagem, né? Ao seu trabalho. Beleza, então fizemos aí o Golias, tá? Te mostrei a técnica, né? Você tá vendo aí, tá? Chegamos a esse Golias, sendo que a gente começa, lembra? Fazendo desenhos assim, ó, scribbling, tá? E você vai dando forma. Depois que você fez isso, você vai fazendo isso, ó. Assim, como se fosse uns pequenos traços, ó. Tá? Vou botar aqui alguma coisa aqui, certo? Depois que você fez isso, aí você faz o delineado com o vermelho. Isso aqui foi com azul, depois você vem com o vermelho, ó. E faz o delineado, certo? E no final, aqui a gente saiu até alguma coisa aqui, ó. No final você traça com o preto, tá? Então isso aqui foi o que nós aprendemos hoje, como montar esse tipo de desenho, tirar um desenho da imaginação através de uso de técnicas, tá? O scribbling, especialmente, não sei se eu estou falando o nome certo, tá? Lembrando novamente, posso estar falando o nome errado, porque eu não sei pronunciar muito bem inglês. Mas ele é tipo uma coisa como se você estivesse escrevendo. Você estivesse escrevendo assim, por exemplo, um nome de uma mulher, Maria, por exemplo, nome da minha mãe, Maria, né? É como se você estivesse fazendo isso, mas com a forma. Sei lá, vou imaginar aqui um pé, ó. Estou fazendo isso aqui, mas pensando num pé, tá vendo, ó? Estou fazendo, ó. Estou fazendo um pé só para ficar mais simples, ó. Estou desenhando, mas estou pensando num pé. Aí quando daqui a pouco o pé sai, tá vendo? Aí aqui sai o restante da perna, ó. É como se eu estivesse fazendo, não estou fazendo rodinhas, isso, não. Eu estou escrevendo, tá vendo? Escrevinhando, como se estivesse fazendo um manuscrito. Aí vai dando forma. Isso é fácil, em teoria, porque é a forma mais fácil de seu cérebro unir os traços, entendeu? Através de um escrevinhado, vamos dizer assim, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que gostem e que seja muito útil para você, especialmente no seu ministério na Escola Bíblica Dominical. Que Deus o abençoe rica e poderosamente em tudo que você fizer. Amém.